Hoje nós temos um convidado muito especial, que eu e a Nádia gostaríamos muito que ele viesse. Ele chama-se Taruna e ele veio dividir um pouco do conhecimento que ele tem sobre sânscrito, sobre a devoção e sobre as minhas perguntas ignorantes sobre Vedas, Upanishads e muita coisa do glossário. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, Taruna, esse sempre foi seu nome? Não, esse é o nome que a gente recebe quando recebe iniciação formal. Dentro do momento Hare Krishna, a gente tem como se fosse um segundo nascimento, né? O primeiro nascimento é dos pais, mas o segundo nascimento é do mestre espiritual, né? Então, quando a espiritualidade, ela meio que ela só inicia de verdade quando você aceita uma guia, né? Então, é muito importante você ter essa guia, ter esse horizonte para onde você vai estar seguindo a espiritualidade. Porque senão a espiritualidade vira uma coisa muito simples, muito fácil, né? Que é obtida em qualquer lugar, né? Mas não, a espiritualidade, ela exige o seu compromisso também. Como a gente tem compromisso com o nosso trabalho, a gente também tem que ter compromisso com a espiritualidade, né? Então, o fato de você aceitar formalmente a espiritualidade, aceitar um nascimento dentro da espiritualidade, né? Dentro da cultura védica, que é a cultura que a gente segue, isso é muito importante. Não só na cultura védica, mas como em tantas outras culturas, né? Até mesmo Jesus Cristo fala, não se chega ao Pai se não for através de mim, né? Se não for através Ele do como Filho. o caminho. Então, no sentido que para ir até o Pai, para ir até Deus, a gente precisa de um mestre espiritual como caminho, né? Então é muito semelhante ao que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente fala de um curso em milagres. A gente também acredita que o mestre, na verdade o mestre está sempre com a gente, mas a gente não está olhando para o mestre nem seguindo, né? Fica girando por aí. Uhum. E então continue contando da sua parte, de como você chegou a ser Taruna, a se identificar como. Então, isso é um processo bem interessante, né? Não é ao mesmo tempo que, na verdade, a única coisa que a gente faz nesse processo é ter o desejo de querer obter algo dentro da espiritualidade, né? Mas, na verdade, quem faz todo o resto é Deus, né? Ele nos leva todo nesse caminho, né? Como você falou, o mestre sempre está com a gente, né? Na cultura védica existe um nome para isso, né? Chama Chaitya Guru. Então, é o guru interno. É um dos aspectos de Krishna, um dos aspectos de Deus, que é localizado dentro do coração. Então, o nosso primeiro guru dentro desse mundo material é Krishna, né? Como Chaitya Guru dentro do nosso coração. Então ele sempre está nos guiando. Lógico, a gente não tem ouvidos para ouvir ele, né? Mas ele sempre está nos guiando, sempre que ele pode. Porém, dentro da cultura védica fala que pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia de Deus, dentro do coração ele se manifesta também externamente. Então, muitas vezes durante a vida, a gente também vai se deparar com muitas pessoas, com muitos gurus que nos inspiram, né? E dentro da cultura védica, existe toda uma linha de sucessão de mestre e de discípulos, onde é chamado Sampradaya, né? Onde hoje se conhece... Todos os mestres são ascensionados? Como? Todos os mestres na cultura védica, que você disse tem uma hierarquia, Uhum. todos os mestres eles são iluminados já para passar? Assim, sim e não. Todos os mestres da nossa linha, sim. Mas um mestre, ele não precisa ser iluminado ou para ser um mestre. É claro, você está sendo meu mestre agora. Nossa! Também é. Então, não necessariamente um mestre ele precisa ser não precisa ser iluminado para ser um mestre, mas ele precisa estar seguindo uma pessoa que já é iluminada. Então, assim, então a gente chama nas culturas, a gente não chama iluminação, a gente chama de devoto puro, né? Então, um devoto puro, uma pessoa que purificou, né, a sua devoção, purificou a sua consciência, né?
já é uma pessoa iluminada, né? Uhum. Mas dentro da nossa cultura se diz que se você segue as instruções de uma pessoa iluminada, você já é uma pessoa iluminada. A única coisa que te separa disso é o tempo, né? Mas por você estar seguindo as instruções de uma pessoa que é iluminada, você vai se tornar um dia iluminado, com certeza, né? No momento você não é, mas você já pode ser considerado, né? Então, por quê? Por causa que todas as ações de uma pessoa iluminada, né, são ações puras, né? Então, por você estar seguindo as instruções dessa pessoa, né, as instruções das pessoas são puras essas instruções. Portanto, aquilo que você vai agir, né, é uma ação já purificada. Então, com esse processo, né, um dia você se torna puro. Eu não quero nem falar mais, porque o Taruna já está falando tudo, mas para a gente fazer uma ponte com o curso, a gente fala que a gente segue Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E isso que ele falou de ter um mestre dentro, é como Paulo disse, que é Cristo dentro de você. Que você não pense mais com você, com o seu ego, mas que você siga Cristo dentro de você, que ele falou, como que era o nome do guru? Que era o nome do guru interno? Chaitya Guru. Chaitya Guru. Achei o máximo. Uhum. Mas essa questão de seguir o mestre também, porque quando você segue um devoto, que você segue um outro ser humano que já tem a devoção ao seu próprio mestre, e que esse mestre esteja seguindo um caminho iluminado, você está refletindo essa luz, né? Por isso que você também está na luz. Exatamente, né? Então, esse é mais ou menos o processo, né? Dentro do caminho espiritual, o processo de aceitar o mestre espiritual basicamente a parte mais importante, se não 90% do caminho, né? Porque, assim, o resto... Sério? Tô adorando ouvir isso. Tipo, praticamente 90% do caminho é aceitar o mestre espiritual, né? E aí, a partir do mestre espiritual, ele te dá as instruções, as próximas instruções, os outros 10% para você avançar o resto, né? Então, o meu processo de como cheguei até esse ponto de aceitar essa iniciação com o mestre, né, foi uma coisa que começou, como eu disse, começou muito com um desejo, né? Então, foi mais ou menos no momento da pandemia. No momento da pandemia, foi um momento onde eu comecei a me desiludir de algumas coisas e comecei a conhecer outras coisas. Você falou? Eu ia falar que, veja como essa palavra é importante, desiludir. Quando você vê que o que você está vivendo é ilusório, você vai querer ver, mas onde que está a verdade? O que é a verdade? Uhum. Porque meio que cansa você ficar nessa roda de ficar, né? Exatamente. Uhum. Pagando caro, mas sem saber por quê. Exatamente, Então foi um momento onde eu comecei a entrar meio que num ciclo novo, né? E assim, nesse momento, o meu pai aqui também foi um guru para mim, né? Ele, fazia algum tempo que ele já tinha, ele já estava descobrindo que ele estava com câncer, né? Então foi um momento onde ele começou a se espiritualizar mais, né? Ele já era uma pessoa espiritualizada, mas ele começou a se espiritualizar mais ainda. Então ele começou a pesquisar bastante sobre o conhecimento védico, né? Começou a seguir alguns gurus, né, relacionados à cultura védica, né, pelo Instagram, pelo YouTube, né, como o Sadhguru, que é muito famoso também, outros gurus. E ele começou ao mesmo tempo que ele foi conhecendo isso, ele foi me apresentando, né? Então foi daí eu comecei a ficar muito interessado, né? Comecei a pesquisar bastante sobre filosofia, sobre budismo, daí ele foi me apresentando e eu comecei a ir para esse lado mais da cultura védica, né? Então foi meio... E assim, eu lembro que em um certo momento, eu já praticando há algum tempo, eu lembro que eu comecei a criar o desejo de querer render minha vida a isso, né? Me render minha vida a essa espiritualidade, porque eu vi um significado muito maior nisso do que qualquer outra coisa dentro desse mundo, né? Então eu pensava assim comigo que eu queria me iluminar, que eu queria ajudar as pessoas,
né? E aí eu pensava assim, nossa, mas como eu vou fazer isso, né? Tipo assim, eu pensava assim, eu sei muito pouco. E assim, e quando você não tem um mestre, né, e você vai pesquisando sobre a espiritualidade, pesquisando em livros, no, tipo, em coisas que uma pessoa fala, assim, fica algo muito vago. Fica, tipo, você sabe que aquele é o caminho, mas ao mesmo tempo fica uma coisa muito vaga, assim, você não... Tipo, mas será? É, mas, tipo, exatamente, você não sabe meio que o que praticar. Você sabe que esse é o caminho, mas não sabe o que fazer para continuar avançando nesse caminho. Então foi uma coisa que eu comecei a sentir isso dentro do meu coração. E eu comecei a pensar, nossa, eu preciso de um guru. Eu preciso de uma pessoa que me ensine. E daí eu não sabia como é conseguir aquilo. Mas eu comecei a orar. Comecei a pedir para Deus, assim, para me enviar um guru, uma pessoa que possa me ajudar. E aí, pouco tempo depois, eu conheci os devotos, os monges, né? Onde aqui? Foi em Porto Alegre. Você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. E aí, passando uma feirinha assim com a minha mãe, e daí eu vejo um monge assim ao fundo na feirinha, eu olho para aquele monge, eu sabia que ele é alguma coisa relacionada à cultura védica, eu fico só olhando para ele assim. E ele especialmente vem me abordar e daí me apresenta o Bhagavad Gita, que era justo o livro que eu já estava procurando há algum tempo com meu pai. E aí, dele, esse é o Bhagavad Gita, tudo. Eu falei, quanto é que tá? Tá tanto. Minha mãe falou, hoje não dá, tudo bem. Deixa um cartãozinho. Já diga quanto que é o Bhagavad Gita, caso alguém queira, né? Naquela época... Vocês busquem lá no templo. Vou deixar realmente, porque eu acho que é importante. Eu acho que, para mim, por exemplo, um dos motivos que eu chamei o Taruna eu me encontrei com o livro Um Curso em Milagres, mas eu venho de uma família que me ensinou pela teosofia. Eu tinha várias portas, como você disse, tinha outros gurus, para mim é guru. Mas assim, tinha essa questão dos hinduístas, dos zoroastros, daí tinha essa questão dos védicos e tinha esse sânscrito que meus pais traziam. E eu tinha muito preconceito com a linguagem bíblica. E um dos motivos pelo que eu trouxe o Taruna, eu pensei assim, nossa, mas a gente é devoto. Tipo, nós vamos chegar no mesmo lugar. Nós estamos a gente quer chegar na mesma luz. Talvez a gente deu a mão para um outro mestre, para mestres diferentes, mas eles querem que a gente chegue, né? Que a gente passe pelo caminho, para que a gente siga o caminho para chegar à unidade. Porque os Vedas é a unidade. E o Curso em Milagres também é a unidade. A gente sabe que a gente é um e que não existe essa ilusão. Exatamente, né? E onde eu estava mesmo? Você estava falando que... é por causa disso que eu falei assim, às vezes a gente precisa dizer assim, compre um Curso em Milagres, compre o Bhagavad Gita, ou os Vedas mesmo, né? E daí eu falei, coloque o valor disso. Talvez seja melhor eu colocar só na descrição um link para vocês acharem, quando a gente não sabe quando vocês vão ver. A gente pode estar distribuindo esses Bhagavad Gitas mesmo. O valor do Bhagavad Gita hoje tá R$80. Naquela época eu lembro que era... Ele é um grandão, hein, gente? É grandão. Eu lembro daquela época que tava mais barato, né? Assim, o Brasil é um país que tem muita inflação, então... Então, né, naquela época ele falou, tá metade do preço das livrarias normais. Eu falei, nossa mãe, compra, por favor. Então ela falou, hoje não dá. E ela falou, tá bom, deixa o cartãozinho. E eu lembro que parte das minhas práticas em casa, junto com meu pai, era cantar o Mahamantra. Ele tinha outro dia meu pai já tinha mencionado, esse é o mantra para autorrealização. Eu pensei, então eu vou cantar esse mantra todo dia, né? Eu cantava todo dia. Canta pra nós! Depois, tá? Termine. Eu canto sim. Então, daí eu cantava todo dia esse mantra, eu meditava com esse mantra, né? Mas eu não conhecia os devotos. Mas é o mantra Hare Krishna mesmo? Isso. Hare Krishna? Isso. Tá. Isso mesmo. Pra eu saber. Tá. E aí, mas eu não conhecia os devotos, não conhecia a ISKCON nem nada, né? E aí, daí eu pedi o cartãozinho pra esse monge, né? Esse cartãozinho, daí esse monge pegou o cartãozinho e deu pra mim. Daí quando eu olhei no cartãozinho, tinha o Mahamantra inteiro escrito. Daí eu pensei, nossa, que loucura! Tipo, justamente o mantra que eu canto todo dia.
podia ser qualquer mantra, assim. Exatamente. Foi exatamente aquele mantra. Né? E foi um dia bem marcante, assim, pra mim. Depois disso eu comecei, pouco tempo depois eu já comecei a visitar o templo. E pouco tempo depois eu comecei a morar já também. Né? Morar no templo. Foi mais ou menos um... Você mora no templo? Eu vou pegar o Bhagavad Gita só pra pôr aqui na frente. Claro. Pra honrar a sua linhagem. Uhum. Tudo bem. Eu não sei o que tá o outro, mas eu acho que esses são os mais famosos, né? Uhum. Ó, Bhagavad Gita, caso vocês vejam por aí, caso sejam chamados. É linda essa história, é linda a história do Arjuna já do começo, assim, que já é uma procura, essa conversa do Arjuna com Krishna, acho que é no começo. Uhum. Ela, assim, é muito impactante. Eu uso ela de início, às vezes, para falar sobre a unidade, justamente para fazer a diferenciação do que é dualidade e o que é unidade. Eu gosto muito de contar o comecinho. E porque realmente é o Bhagavad Gita. É um livro muito especial. Especialmente esse Bhagavad Gita, porque assim, existem muitas traduções e comentários do Bhagavad Gita, né? E isso que muitas vezes traz um ar de algo muito, assim, de trazer uma escritura que já foi falada por diferentes pessoas muitas vezes e diferentes pessoas interpretam de cada maneira, né? E assim, existe uma interpretação correta do Bhagavad Gita, né? É igual a Bíblia. Pegue essa visão. Não leia e saia. Tem uma boa interpretação, podem acreditar. Exatamente. Então por isso que é por isso que o ponto do mestre espiritual também é tão colocado em questão, né? Justamente no Bhagavad Gita, né? Porque se precisa dar autoridade, né? Para se compreender esse conhecimento, né? A autoridade também pode vir de autor. Então, a autoridade é o autor do conhecimento. Então, ele é a pessoa que vai saber qual é a verdadeira interpretação desse livro, né? Então, por isso que o Bhagavad Gita, esse livro aqui específico do Bhagavad Gita, essa tradução, ela é colocada com Bhagavad Gita como ele é. Porque é como ele verdadeiramente deve ser interpretado, né? Então o Prabhupada ele traz não só os comentários dele, mas ele pega vários comentários da nossa linha de sucessão discipular e ele traz a essência, né? Então o Prabhupada, cada significado em cada verso ele tenta ser bem claro e trazer literalmente o que o autor, que é Krishna, está trazendo no livro, né? Eu vou pedir para você algum verso que você carregue para você compartilhar com a gente. Parece que a gente tenha uma coisa é mostrar o livro, mas outra coisa é ter esse... Acho que eu vou abrir um verso aleatório. Vamos ver que Krishna vai querer trazer para nós. Então, vou ler do capítulo 8, verso 24, o capítulo 8 titulado Alcançando o Supremo. O verso seguinte é: aqueles que conhecem o Brahman Supremo alcançam esse Supremo partindo do mundo durante a influência do Deus do Fogo, na luz, num momento auspicioso do dia, durante a quinzena da lua crescente, ou durante os 6 meses em que o Sol viaja pelo norte. Então, eu só vou ler rapidamente esse significado, que é um significado curto. Prabhupada fala: quando se mencionam o fogo, a luz, o dia e a quinzena da lua, deve-se compreender que, presidindo todos eles, há várias deidades que coordenam a passagem da alma. Ao chegar a hora da morte, a mente transporta a pessoa ao caminho de uma nova vida. Se ela deixar o corpo no momento indicado acima, quer de maneira fortuita, quer programada,
é possível que alcance o Brahma Jyoti impessoal. Os místicos que estão adiantados na prática de yoga podem determinar o tempo e o lugar para abandonar o corpo. Os outros não têm esse controle, mas se acontecer de partirem num momento auspicioso, eles não voltarão ao ciclo de nascimentos e mortes. Caso contrário, há toda a possibilidade de que tenham de retornar. Todavia, o devoto em consciência de Krishna pura não teme retornar, mesmo que abandone o corpo no momento auspicioso ou inauspicioso, de maneira fortuita ou planejada. Retornar Para esse mundo material. Ah, então, tipo, mesmo que eu tenha que encarnar de novo, eu não vou ficar com medo de sofrer as agruras do mundo dual? Porque... eu lembro do capítulo do verso. Lembra? 8:24. Então, o que esse verso fala é que a verdadeira espiritualidade, ela vai um pouco além do que até mesmo a gente planeja ou pensa sobre, né? Então, a gente quer espiritualidade, a gente vê que esse mundo material é horrível, tem as suas dualidades nesse mundo material e que realmente esse não é o nosso lugar, e a gente deseja, com a espiritualidade, sair desse lugar. Mas um devoto puro, uma pessoa que alcançou a iluminação, ela não se apega nem mesmo a esse desejo de sair desse mundo material. Uma pessoa iluminada, ela não deseja nem mesmo sair do mundo material. Então você pensa, o que ela deseja? Né? A única coisa que uma pessoa iluminada deseja é servir ao Senhor Supremo. Né? Claro que naturalmente você servindo ao Senhor Supremo, você sai desse mundo material. Né? Mas a devoção dela é tão imotivada, né, que ela não deseja nada com a devoção dela. Não é que ela, ou como muitas pessoas, vai fazer uma boa ação e daí vai postar no Instagram. Não é aquela coisa, vou ser bonzinho, já que eu acredito em karma, eu vou ser bonzinho para receber bondade de volta. Exatamente. Não é, tipo, eu vou ser porque eu já estou, quando eu não me empenho no mundo dual, quando eu não me empenho na ilusão, eu já estou em Deus, né? Eu já estou, não sei como que você fala, mas você já está no objetivo, que é estar para Deus, né? Servindo a Deus. Porque, na verdade, nós não servimos a ilusão, nós servimos a Deus para a iluminação de todo mundo. Porque enquanto todo mundo não se iluminar, a gente está aqui. Mas tudo bem se a gente estiver em Deus, né? Eu gosto muito de uma frase da Bíblia, apesar da Bíblia eu não conhecer tanto, mas tem uma frase que diz assim... Ela é um passo antes do que esse verso diz. Me deu essa sensação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o vale da sombra da morte é a dualidade, né? Porque você está sempre... Você está podendo morrer. Você já não acredita que você é eterno. Mas se tu estiver comigo, eu não vou temer nada. Porque eu sei que eu sempre vou estar com você. Em vida, em carne ou sem carne. Ou sem nada, sem dualidade, né? E... Nossa, eu adorei esse verso, porque ele me diz... Isso foi uma resposta para mim. Muito obrigada. Então... Bhagavad Gita é muito incrível, né? Tenho essa experiência de ler esse livro. Né? É um livro que você... Assim, não só ler ele não é algo que vai fazer compreender, né? Mas você tem que estar praticando, né? A prática, ela naturalmente faz com que você compreenda o conhecimento. Então você tem que para você compreender um Bhagavad Gita, você tem que fazer uma imersão na espiritualidade, né? Daí é mais rápido você compreender ele. Certeza. Você estava... Eu acho que eu desviei do seu assunto, mas você estava lá, saindo no domingo com a sua mãe, te ofereceram um Bhagavad Gita, e daí você não levou, e daí... pouco tempo depois eu comecei a morar no templo, depois disso, e aí... Lá em Rio Grande do Sul? Isso, lá. Que é esse, né? Ou em Porto Alegre mesmo. Tá.
E aí o praticando mesmo, estando no templo assim, um ano depois, né, de estar no templo, então eu recebi iniciação com meu mestre espiritual. Meu mestre espiritual, o nome dele é Sua Santidade Jayapataka Swami. Fala devagar. Sua Santidade Jayapataka Swami. Jayapataka Swami. Isso, esse é meu guru, ele é americano e atualmente ele mora na Índia, né? Ele é discípulo de Prabhupada, né? Ele é discípulo Do cara que escreveu esse livro. Isso. Daqui, do autor que escreveu. E você pode dizer o que é? Você pode dizer o que é Swami para nós? Para mim, principalmente. Porque conta o Swami para nós. Swami, a palavra Swami no sânscrito quer dizer, a tradução é senhor. Então você pode. É isso. Você pode usar a palavra Swami também como um símbolo de respeito. Mas nesse sentido, Swami ela se refere a um estado de vida específico, né? Nesse sentido, o Swami vem de sannyasa, né? Sannyasa se refere a um estado de vida renunciado, onde geralmente o estado de vida renunciado de um guru, onde ele pode aceitar discípulos, tudo, né? E esse senhor, né, esse Swami, se refere a ele ser um senhor dos sentidos, né? Então, o primeiro verso de uma escritura chamada Upadeshamrita, né, fala que aquele que tem permissão para ter discípulos em todo o mundo é aquela pessoa que primeiramente controla a sua mente, a sua língua, seu estômago e seus órgãos genitais. Aquela pessoa que consegue controlar os seus sentidos é uma pessoa que pode ter discípulos, né? Então, essa palavra Swami, ela se refere a isso, essa pessoa que é o senhor dos seus sentidos, né? Adorei saber que Swami tem a ver com sannyasa, você falou? Isso, sannyasa. Isso foi um esclarecimento muito legal. Tá, e como que é o teu relacionamento? Não, e como foi morar no templo? O que fez você decidir morar no templo? Porque as coisas vão te levando, né? Primeiro você estava com seu pai, você ainda está com seu pai? Meu pai faleceu há 2 anos. E o que me levou a morar no templo, assim, na primeira semana que eu estava visitando o templo, né, me convidaram para fazer uma viagem até Florianópolis, que ia estar um grande guru lá. O nome dele é Mahavishnu Swami. E, assim, o humor desse guru específico, que ele gosta muito de sair nas ruas e fazer uma coisa que a gente chama de Harinama, que é cantar nas ruas, né? Ele gosta bastante de fazer isso. Então, e eu fui ficar um pouco com os devotos, né? Experienciar essa energia. Eu achei muito legal, foi uma experiência muito boa. E daí eu pensei assim, nossa, isso é um lugar muito incrível, né? Eu quero ficar aqui. E, tipo, meio que já fui decidindo, assim. Você não se lembra, mas eu conheci você num dia de Harinam. Ah, que legal. Eu e a Helenice, a gente tava lá a gente foi, sei lá o que a gente foi fazer no centro, no domingo. E daí a gente daí a gente foi comer alguma coisa, daí não tinha nada vegetariano. Daí a gente desceu pro templo, daí acho que tinha samosa, sei lá o que a gente comprou ali, e vocês estavam se preparando para sair. Provavelmente eu lembro desse dia. Daí a gente saiu junto. Porque é muito sincero e é muito... A gente gosta de se divertir, né? Eu e a Elenice, a gente adora adorar. Adorar é ridículo dizer, mas é real. E daí a gente saiu dançando com vocês. Daí que eu soube que você falava sânscrito. E eu lembrava do teu nome. Interessante, né? Eu lembrava do teu nome. Foi muito interessante. Quando eu vi você na Expo Índia, eu não... A tua cara, assim, é que eu não sou muito de fisionomia. Eu demoro pra ver se tem um critério. Muitas vezes uma pessoa vai dizer, mas como você falou, Taruna, e eu em algum lugar anotei Taruna e sânscrito. Porque eu acho que eu mandei esse recado pra loja teosófica. Se alguém quisesse aprender sânscrito, na semana seguinte, eu acho que você ia começar a falar sobre isso. E isso é uma boa forma de adoração, eu acho. Sair cantando. Exatamente. Se diz que na cultura védica
para cada era específica, né, que a cultura védica divide o tempo no tempo e no espaço em várias eras, né? Isso se chama de yuga. Então, cada yuga, cada era tem a sua característica. E cada era tem o seu processo para elevação espiritual, né? A era que a gente tá se chama Kali Yuga, né? E é a era de ferro. E assim, era mais difícil para o avanço espiritual, né? Porque as pessoas nessa era são caracterizadas por serem azarentas, né? Por não terem inclinação à espiritualidade, né? Por serem maldosas, por não ter caráter, né? Então, Porque o mundo, ele é completamente a sedução total. Tudo seduz pro material. Tudo seduz pro material. uhum, É dificílimo, daí você fala assim, não, mas é importante, isso não é para sempre. Mas eu preciso de um carro, mas eu preciso da casa, mas eu preciso do, do posto maior do que o dele. É uma competição, né? Não é um dar as mãos, né? E isso não é novidade para ninguém, né? Mesmo quem está fora da Exatamente. espiritualidade. Exatamente. Então, e mesmo os princípios religiosos, né, eles foram deixados de lado, né, na sociedade que a gente está hoje em dia, né, como a compaixão, é uma coisa que não existe, né, a veracidade é muito difícil de ser encontrada, a limpeza, né, tanto mental quanto física, também é muito difícil de ser encontrada, e o último princípio, só deixa eu me lembrar. Compaixão, veracidade, limpeza, e austeridade. Esse é um princípio bem importante, né? O fato de você deixar os seus prazeres materiais de lado em prol de um bem maior, né? Então, são difíceis, é difícil achar uma pessoa que ela renunciaria, né, a algo da sua vida por um propósito maior, né? E as pessoas que fazem isso têm os seus nomes na história, né? Mas a maior parte das pessoas não fazem isso, né? E, e isso é uma coisa muito proeminente nessa era, né? Então essa era é muito difícil para o avanço espiritual, porém, né, nas escrituras védicas dizem que o processo para avançar espiritualmente nessa era é o processo de Sankirtana. Sankirtana, a tradução é San, se refere dá um sentido de junto, né? E Kirtan dá ao sentido de canto, né? Glorificar. Então, cantar junto, né? Cantar em congregação, canto congregacional do que? Dos nomes de Deus. Então, independente da cultura que você se situa, dos nomes de Deus que você conhece, o processo para essa era é cantar esses nomes, né? O processo porque não há diferença entre Deus e o nome de Deus, né? Quem vê diferença está muito errado. Não existe diferença. Deus é onipenetrante, Deus é onipotente. Então, tudo que se refere a Deus tem a mesma potência que Ele, né? Se não fosse isso, Deus não era onipotente, né? Então, não existe diferença entre Deus e o nome de Deus. Tem a mesma força. Então, quanto mais se conecta a Deus através dos nomes de Deus, porque o fato de você estar vibrando o nome de Deus e você estar ouvindo, então isso faz isso faz um efeito dentro da sua consciência muito grande, né? Até hoje em dia tem muitos vídeos e muitas aulas onde pessoas comprovam que a vibração ela tem um efeito muito grande, né, nas coisas e dentro da nossa consciência, né? Então, se você está vibrando todo momento o nome de Deus, isso também está fazendo um efeito dentro da sua consciência. Você está colocando Deus para dentro da sua consciência. É tipo essa questão da nova era, porque hoje em dia a espiritualidade é muito confundida com manifestação. E daí, se você pensa assim, quero ter uma Ferrari vermelha, daí você fica na cabeça, daí você gruda uma foto de Ferrari vermelha no teu quarto, no teu espelho, etc. Você fica olhando a Ferrari vermelha, uma hora você vai ter a Ferrari vermelha, você vive adorando aquilo. Uhum. E é exatamente isso, manifestação. Só que é uma manifestação da realidade, de Deus. Isso me lembra muito que eu, como eu disse, eu era muito preconceituosa com a linguagem bíblica, mas eu tenho uma tia que é protestante, ela é batista e tinha um louvor que ela cantou que eu achei o máximo, que era assim:
Bom é render graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, ó Altíssimo. E aquilo ficava na minha cabeça como um Uhum. mantra, ela cantava e captava em mim realmente. Eu pensava, mas eu não gosto disso, e eu adorava, e até hoje eu adoro, canto de vez em quando esse, Uhum. porque realmente você entra dentro dessa energia, dessa vibração. Mas não é a vibração que a gente quer chegar, hein, gente? A gente tá falando de energia, de manifestação, mas é una. Deus é uno. Ele não tem, como ele disse, não tem nome, não tem palavra. E não tem nem som, na verdade. Ele é tudo, né? Ele é o som também. Ele é exatamente, o som, ele... Então, é, a, como eu estava dizendo, você tem que, nessa era, o processo é você se conectar a esses nomes de Deus, né? É por isso que a gente canta bastante Hare Krishna, né? Dentro da cultura védica, eu falo de todos os nomes de Deus, né? O cantar do Mahamantra é o mais poderoso, né? Porque ele se refere a um aspecto de Deus, onde é um aspecto de Deus extremamente íntimo. Geralmente, quando vai buscar espiritualidade, como voltando até mesmo a questão daquele verso que ele dizia que onde a gente chegou aquele momento onde um devoto puro ele não quer nem mesmo liberação, né? A única coisa que ele quer é Deus. Então tem aquele outro lado das pessoas que querem buscar espiritualidade para obter uma liberação, de sair desse mundo, buscando. Claro que é algo bem melhor do que querer algo material, mas isso ainda puxa, isso ainda tem karma, né? Isso ainda traz um karma. Mesmo você querer desse mundo material por causa, você querer espiritualidade por algum motivo, né? Uhum, Ainda está motivado, ainda tem uhum, motivo, né? Então, então trazendo o que esse verso tinha preparado anteriormente para gente, então o canto dos santos nomes, né, nessa era, ele é extremamente importante para fazer com que a gente possa purificar essa nossa consciência e sair desse mundo material, né? Então, o santo nome de Deus purifica a nossa consciência para que a gente possa chegar a esse estado onde a gente não queira na espiritualidade apenas por algum motivo, mas a gente só quer a espiritualidade porque é o nosso dever, né? O nosso dever se devotar a Deus, nosso dever de se nos conectar a Ele, né? eu gosto muito disso que você está trazendo, porque acho que os protestantes se tornaram protestantes para não haver idolatria, para ir só atrás de Deus. Se bem que agora eles estão atrás de outros ídolos, mas porque eles viam que os católicos adoravam santos ao invés de Deus. E daí eles tiraram toda essa hierarquia que para cada um é importante, né? Porque é legal ter alguém mais perto de você para dar a mão e subir. E e se você realmente, se você está adorando outra coisa que é do mundo, se você está idolatrando, eu preciso do meu trabalho, eu preciso deixar a casa limpa, eu preciso, qualquer desejo que você tenha, eu preciso casar e ter filhos, eu preciso ter uma empresa importante, eu preciso de um cargo importante, tudo que a gente precisa no mundo, que você pode estar vivendo isso, mas se você está idolatrando e adorando isso, é como se cortasse pela raiz a tua potencialidade de florescer e viver para Deus, em Deus. Porque se a gente idolatra qualquer coisa daqui que não esse querer estar em Deus e ir para Deus e servir a Deus, isso faz com que a gente sofra tudo que se diz, a espiritualidade diz isso também, sofra isso, porque se eu tenho essa paixão e esse desejo, eu também tenho que, vamos dizer, pagar, e isso não é falta de misericórdia divina, é só um ensinamento, você pode ir para um lugar ainda melhor do que todos os desejos que você tem terrenos, né? Então, aí a gente entra num ponto também onde assim, onde a gente limita muito, assim,
como a espiritualidade chega nesse ponto onde a gente tem de onde o desejo faz, o desejo dos materiais faz com que a gente não consiga avançar espiritualmente. Então faz onde a gente, até o momento, a gente parece que a gente está elitizando a espiritualidade. Mas aí que os Vedas fazem uma ponte, onde tornam a espiritualidade possível para todos. Por causa que no Bhagavad Gita se diz que, em um verso do Bhagavad Gita, fala que de milhares de homens, apenas um vai querer me compreender, né? E dentre esses milhares de homens que vão querer me compreender, apenas um vai verdadeiramente me compreender. Então, é um processo muito difícil, mas Satisfatório. é satisfatório. Mas Krishna possibilita a espiritualidade para todos, né? Então, nos Vedas faz essa ponte, como se pode unir a espiritualidade com seus desejos. Então, se você tem desejos, né, você não pode apenas recusar eles e não querer satisfazer eles. São desejos, né? Eles aparecem, né? E muitas vezes a gente se vê num momento onde a gente não consegue apenas ignorar eles. Então, os Vedas então trazem essa ponte onde como você pode praticar a espiritualidade e através da espiritualidade satisfazer os seus desejos, né? Então, tem um desejo material. Então, não é apenas satisfazendo esse desejo material de qualquer maneira que eu vou satisfazer ele, né? Então, como aquela pessoa que rouba, né? Ela é presa, mas ela expia os pecados dela, mas volta a cometer o pecado, né? Então a gente tem um desejo, a gente paga por esse desejo, né? Mas a gente volta a cometer ele. Então a gente não expiou da melhor forma esse pecado, né? Ou esse desejo. Então os Vedas aí eles dão um direcionamento para isso, né? Então, por exemplo, se você quer desfrutar, por exemplo, se uma pessoa na nossa cultura tem a questão de você seguir o celibato, né? Então, aí são os monges que usam laranja, né? Mas se você chega num momento onde você não está conseguindo mais segurar esse celibato, onde você tem o desejo sim de ter uma vida, satisfazer o seu desejo até mesmo sexual, mas você não consegue mais seguir no celibato, você tem um outro desejo, né? Então os Vedas falam, tá bom, então você não vai satisfazer esse desejo apenas indo em qualquer lugar e satisfazendo ele de qualquer forma, mas você aceite um casamento, você aceite uma esposa, você aceite filhos, né? E todo esse processo de você aceitar uma esposa, de você aceitar aceitar um filho, né? E todos os samskaras, né? Todos os sacrifícios que você vai ter que fazer dentro desse casamento vão purificar o seu desejo de querer desfrutar sexualmente, por exemplo. Nossa, faz muito sentido isso. Então, não só esse desejo, mas como qualquer outro desejo, né? Por exemplo, a gente não come carne, mas tem pessoas que têm um desejo de comer carne. Na cultura védica fala, se você não consegue segurar o seu desejo de comer carne, não tem problema. Você pode satisfazer ele de uma maneira. Então tem todo o processo ritualístico onde você pega um bode, você oferece esse bode à deusa Kali, mas antes de você matar esse bode, você canta um mantra no ouvido desse bode. E esse mantra fala que, basicamente, eu estou te matando nessa vida, mas na próxima vida você vai poder usufruir da minha carne, né? E aí depois você oferece para a deusa Kali e aí se alimenta dessa carne, né? E esse é um processo ritualístico. Então, um processo ritualístico um pouco mais assim, parece até um pouco mais macabro, mas esse processo purifica o desejo da pessoa de querer comer carne. Na verdade, esses rituais eles servem para trazer à consciência como que realmente funciona essas idas e vindas, a nossa vida no universo, na dualidade. Então, ok, nós queríamos também fazer assim, e se iluminar. Mas se você ainda precisa
alimentar alguma ilusão, se você precisa possuir alguma coisa, é assim que funciona. Então, você precisa casar? Ok. Todas as responsabilidades nobres de um homem casado ou de uma mulher casada você vai ter. Você precisa comer carne? Todas as responsabilidades de uma pessoa que come carne e do animal que vai ser comido, você vai saber. Porque quanto mais consciência a gente tem sobre como o mundo funciona, como a dualidade funciona, naturalmente você vai se encaminhar para unidade. Exatamente. Então aí a gente vê que os Vedas eles dão uma espiritualidade onde é acessível para todos. Mesmo aquelas pessoas que são mais evoluídas, que vão conseguir se render, que vão conseguir desistir dos seus desejos materiais e ter desejos espirituais. Então, aquelas pessoas que ainda têm desejos materiais, né? Então, não é como assim, todos são iguais, né? Isso na espiritualidade, nos Vedas, todos são iguais. Nós só estamos temos que estão mais avançados e outros que estão menos avançados, né? Mas todos estamos no mesmo caminho, né? Então, a espiritualidade é muito mais ampla do que a gente pode compreender, né? Mas a gente sempre tem que estar se forçando a um passo mais além do que o nosso. Sempre está se forçando ainda. E pensar, eu não estou conseguindo, então eu preciso ir por esse caminho. Eu preciso satisfazer isso. Você tem isso. que ter uma humildade, né? De saber quem você é, né? Porque o autoconhecimento para tudo, eu acho. Uma coisa que eu vou perguntar pro Taruna, que pra gente é importante, que a gente também fala que nós somos todos iguais e que quando a gente olha o outro, para mim e para a maioria das pessoas que estudam, eu acho, a parte mais difícil é lidar com o julgamento. Porque o julgamento que faz, inclusive o julgamento que faz com que a matéria seja importante, que eu tenha que ter o carro ou a posição, etc. Como que os Vedas, a cultura védica vê o julgamento? Então, tem um mestre espiritual de Prabhupada, inclusive tem uma foto dele aqui, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, que é esse mestre aqui. Ele muitas vezes bate nessa tecla do você julgar uma outra pessoa, né? Ele fala que você não tem nada a ver com a dificuldade de uma pessoa, só o mestre espiritual dela. Então ele fala muito forte nisso, né? Então a gente muitas vezes a gente se preocupa, não se preocupa, mas a gente às vezes se incomoda até mesmo com o avanço de alguém ou com o não avanço de alguém, mas essa atenção que a gente dá ao caminho do outro faz com que o nosso caminho volte para trás, né? Então a gente tá numa corrida, né? Todo mundo todo mundo tem o seu técnico, né? Todo mundo está sendo ajudado, todos vão chegar na linha de chegada, né? Mas se você quer terminar essa corrida rápida, você tem que ficar atento na sua raia, né? Você olhou para o lado, perdeu a atenção com a raia do outro, o outro já te passou, né? Então, o avanço espiritual é a mesma coisa, né? No momento que a gente começa a prestar atenção no outro e esquece de prestar atenção na gente, né? Então a gente desce, né? E o outro avança. Porque muitas vezes os incômodos que a gente olha nos outros são os efeitos que nós mesmos temos, né? E que a gente está vendo no outro, né? Está se tornando proeminente no outro, né? Então muitas vezes o que falta é essa introspecção, né? Olhar para dentro e ver realmente o que está acontecendo com o nosso caminho, né? Com o nosso caminho, né? E muitas vezes a gente vai falar, não, que é culpa do outro, que aconteceu isso por causa do outro, mas a primeira coisa que a gente aprende no Bhagavad Gita é que nada acontece sem o saber de Deus, né? Então, se isso aconteceu, Deus quis, né? O nosso guru, o nosso técnico quis. Então é pra gente aprender alguma coisa. No momento que a gente recusa isso e coloca a culpa no outro, então a gente
tá esquecendo de exercer algo muito importante, que é ser responsável, né? Isso é uma coisa que falta muito nas pessoas, que é ter responsabilidade, né? Assumir, quando a gente erra, assumir os erros, e não só assumir os erros, mas aprender com os erros, né? Isso é uma coisa tão importante, porque sem a gente, que nessa linguagem que eu estou usando, a gente diz confessar ou expor os seus pecados, que seja o julgamento, para o eu superior, para o Espírito Santo. Porque é ele que vai se relacionar com você e ele que pode te ajudar a limpar pensamentos que estão flutuando na tua mente e você está se relacionando com coisa que só tá velando o teu próprio caminho. Como disse ele na corrida, você está saindo da tua raia. E só com a ajuda realmente do teu mestre, do eu superior, que você vai conseguir seguir adiante. Nossa, eu adorei o jeito que você falou. Tipo, demais. Então, essa é a resposta dessa pergunta, né? É legal estar atento a isso, né? Uhum. Você estava lá no templo, você começou a estar no templo, e como que é a tua vida como devoto? E antes disso, você pode responder junto, o que é os Vedas? E o que é a tua religião? Como chama? Se é uma religião ou é uma cultura? Porque você chama de cultura védica aqui, entendeu? Uhum. E daí, qual a diferença, por exemplo? Uma coisa que eu gostaria de saber pessoalmente, os Vedas estão dentro do Upanishads? O Upanishads está dentro do Vedas? Como que funciona isso? Então, Eu falei que eu ia fazer perguntas de gente ignorante. Não, Avisei ele. na verdade, essa organização dos textos védicos é algo bem difícil de ser compreendido, na verdade. Não é uma coisa muito fácil, né? Há 5.000 anos atrás, os Vedas eles foram organizados, foram compilados e foram organizados. São vários textos sagrados. São vários textos, um dentro do outro. Há 5.000 anos atrás, uma encarnação. Então, há 5.000 anos atrás é uma encarnação de Deus, Vyasadeva, né? Ele é bem Vyasadeva? conhecido. Isso. Tá. Ou muitas pessoas conhecem como Veda Vyasa. Então, Vyasadeva, ele foi um grande guru, um grande mestre, onde ele compilou e organizou os Vedas, né? Antes, o processo de você receber o conhecimento védico era oral. Você ouvia do seu mestre espiritual e só de ouvir uma vez você já aprendia, porque era uma outra era, né? 5.000 anos atrás era outra era, então as pessoas tinham uma outra característica. A memória das pessoas era muito maior. Mas entendendo que agora a leitura era maior, né? Exatamente. Então, entendendo que a gente ia entrar num outro ciclo de era, que era Kali Yuga, né, que as pessoas iam ter também característica de Kali Yuga, que as pessoas têm uma memória mais escassa. Então ele compila, né, os Vedas e organiza os Vedas. Então, primeiro os Vedas eles começam, é como se fosse uma grande bolha, né, chamado Shruti, que é o conhecimento védico como um todo, que é recebido do mestre espiritual. E aí dentro dessa bola do Shruti, então existem os 4 Vedas, né? Samaveda, Atharva Veda, Ayurveda e Rig Veda, né? Cada um desses Vedas vai tratar de um aspecto diferente. Dentro de cada Veda tem as suas seções, né? Como o Vedanta, o Siddhanta, que são as conclusões, né? E dentro disso existem os Upanishads. Os Upanishads são tratados filosóficos, são principalmente 108. São 108 os Upanishads e eles são tratados filosóficos, né? Então, da próxima vez que você vier, você pode falar mais sobre Upanishads. Mas pode dar uma. Pode ser. Então, cada Upanishad vai tratar sobre um aspecto da filosofia especificamente, né? Tem um livro que Prabhupada traduziu, que é o Srishti Upanishad, que é um dos Upanishads, que ele trata da parte filosófica, onde a pessoa, o primeiro verso dele fala sobre que existe um controlador, né, que controla todo esse mundo material,
E a gente tem que entender a nossa cota dentro desse mundo material. Ou seja, pegar só aquilo que foi dado pra gente. Muitas vezes tem, ou se a gente coloca, por exemplo, se a gente coloca uma bacia, né, de comida numa praça. Então vai vir um passarinho, vai pegar aquilo que ele precisa, vai comer e vai embora. Vai vir outro passarinho, vai comer aquilo que ele precisa e vai embora, né? Vai vir um cachorro, vai comer o que ele precisa, vai embora. Daí vai vir um ser humano, vai pegar tudo para ele, vai levar para casa, vai comer o que ele precisa e o resto vai poder ser. Então, essa nossa tendência de querer mais do que a gente pode, né, muitas vezes de querer mais do que foi dado para nós, né, isso traz um cara muito grande pra gente, traz um atraso, né? Então o passarinho, ele come o que ele precisa e ele não está ansioso se ele vai conseguir comer amanhã, né? O ser humano pensa, não, eu já vou pegar para amanhã, né? Mas o passarinho vai lá, ele come o que ele precisa e vai embora. Uhum. Ele está com plena fé que no próximo dia ele vai conseguir também. E se não conseguir, ele vai, tudo bem, né? É a vida, essa parte da exatamente. morte é a vida. Exatamente. Né? Então, mas o ser humano não, ele está vivendo a vida pensando o que vai acontecer lá no futuro, que tem que se organizar lá no futuro, em vez de ele voltar para o presente, né? Tem muitas linhas filosóficas que falam isso. Se você vive mais o presente, vive o aqui e o agora, né? E coloca toda a sua atenção para o aqui e agora, então uma que o seu fluxo de pensamentos diminui, você consegue focar com mais determinação no seu verdadeiro objetivo, né? Você consegue absorver o conhecimento muito melhor, né? Porque você está focando verdadeiramente, né? O que o déficit das pessoas hoje em dia é o foco. Elas não têm foco no aqui e agora, tem foco em várias coisas, né? Que vão acontecer no futuro, mas não está no nosso controle, né? A única coisa que está no nosso controle é o aqui e agora, né? O curso Milagres, ele fala esse tempo do aqui e agora, que a gente fala o momento santo. E ele só é santo quando você consegue estar nessa presença do aqui e agora. Porque, inclusive, o exercício do curso para a gente espiritualmente é conseguir estar no aqui e agora. Conseguir estar no aqui e agora. Uhum. Porque é no aqui e agora que eu consigo me conectar, religar com Deus. Uhum. Né? Então, nós estávamos conversando e acabou o tempo da minha câmera e estamos gravando um final. Nós estávamos falando sobre o agora. Eu acho que você já tinha falado. Eu falei adiante. Mas uma coisa que eu queria muito que o Taruna falasse é falar sobre o mantra e cantasse para nós finalizarmos. Claro. Então, o Mahamantra Hare Krishna, eles são 16 palavras organizadas especificamente, né? Ele é conhecido como Mahamantra porque existem muitos mantras, mas esse mantra específico ele dá a essência da espiritualidade, que está na tradução do mantra. Na tradução do mantra Hare Krishna é: ó Deus, me faça um instrumento do seu amor. Então, a essência da espiritualidade não é você buscar algo pela espiritualidade, mas é apenas você ser um instrumento do amor, né? E claro que naturalmente, por você ser um instrumento do amor, o resto vai vir, né? Mas você só almeja ser um instrumento, né? Então, Mahamantra Hare Krishna é Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, no momento você pode cantar um mantra Hare Krishna de maneira musical, né? E significa isso que você disse. Exatamente. Literalmente? Mas quase que literalmente. A tradução literal é que o sânscrito, nesse aspecto, ele fica um pouco difícil de ser compreendido. O nosso mestre traduz, ele pega a essência do mantra é essa, né? A tradução literal, a palavra Hare, né, que tem que aparece algumas vezes no mantra, né, aparece mais vezes, né? Hare se refere à energia feminina de Deus, né, que é o aspecto do serviço, a potência, né? O Krishna é um dos nomes de Deus que é o todo atrativo. E Rama também é um dos outros nomes de Deus que se refere à fonte de todo prazer, né?
o que a gente procura é prazer, então a gente vai procurar o prazer aonde? Em Deus, porque Ele é fonte disso, Uhum. né? E quando a gente procura, a gente também se sente muito atraído por Deus, porque Ele é o todo atrativo, né? O que dá potência a toda essa energia de Deus é Hare, né? Então, Porque Deus é a única coisa que pode trazer a satisfação plena da vida. E não vai você não vai se desiludir com isso, com essa luz. exatamente, né? Então essa é a tradução do mantra Hare Krishna que traz esse aspecto, esse verdadeiro aspecto da espiritualidade, né? Que é apenas ser um instrumento do amor, né? O amor por a gente, até pro curso em Milagres a gente fala, o curso ele tem várias coisas e ele não fala o que é o amor, porque o significado do amor cada um vai encontrando de acordo com a jornada, né? Com o tempo, com o desfazer do ego, justamente. Exatamente. Mas a gente tem que dar importância pro amor mesmo antes disso, né? Porque é o amor que vai fazer com que a gente destrua o ego. É verdade, é verdade. O amor é o amor, né? O amor é o amor. Do amor ao amor, exatamente. Ai, muito obrigada, Taruna. Eu fico muito, muito feliz. Tenho certeza que a Nádia gostaria de estar aqui, mas eu acho que não ia dar, porque eu já falei tanto, ele falou tanto e não coube. Era para não ser mesmo. E, por favor, canta para nós. Mais uma vez? Cantado. Ah, tá cantado. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o convite, Taruna. Muito obrigada por dividir com a gente. Foi um crescimento. Eu que estou aproveitando, antes aproveitei muito. Sou muito grata. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna.